pluralidade da nossa religião, o que nós estamos cultuando? Nós estamos cultuando Deus ou estamos cultuando a nós mesmos? Na primeira leitura, São Paulo, exortando aos irmãos que estavam em Roma, ele diz que a fé vai progredindo de fé em fé, de passo a passo, uma progressão interior. Ninguém poderia intuir imediatamente que Deus é verdade, se isso não nos tivesse sido revelado pelo próprio Filho encarnado. Mas que a Deus poderia ser intuído, mas que esse Deus é único, algumas restrições ainda ocorriam, como acontece com o povo de Israel. Deus mesmo veio provar quem ele é, já no povo pagão não. E São Paulo exorta que os cristãos não vivam tal qual como os pagãos. Ou seja, como Jesus hoje também exorta. Amanhã é dia de Santa Madre Teresa de Ávila, aquela responsável pela reforma do Carmelo, da espiritualidade carmelita. Santa Madre Teresa, uma das grandes contribuições que ela tem para a igreja é justamente a pedagogia do crescimento da vida interior, do crescimento da vida na graça. Deus nos fez para a santidade, para um alto grau de glória, para termos as mesmas obras, os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, como diz São Paulo aos Filipenses. Mas nós insistimos em viver estudando. Deus nos faz para as divinas alturas, como disse o da cruz, para como águias voar ao mais próximo do sol da justiça. Mas a gente insiste em viver com réplias se arrastando pelo chão. É o que São Paulo está dizendo aqui. Quantos vivem cultuando deuses falsos, cultuando o egoísmo, cultuando a riqueza, cultuando os prazeres sensuais desordenados, uma vida totalmente sem sentido, contra a natureza, contra a própria lógica humana. Basta, como São Paulo II diz, que eu tive o prédio dele, na sua teologia do corpo, nas catequeses do corpo humano, ele explica, olhe para o corpo vai dizer como foi que Deus projetou. Mas a gente insiste em viver feito demais, feito gente que vive conforme os ditames da natureza, os ditames dos prazeres desordenados. Essa hipocrisia, essa incongruência, essa inconsistência é que nosso Senhor, a divina misericórdia, Deus feito homem, hoje faz questão de mostrar que esse fariseu é um homem. De fato, a misericórdia, parece uma contrassenso, a misericórdia feita homem em Jesus Cristo, agora humilha este homem. Para quê? Para despertá-lo do sono, dessa torpeza, dessa lentidão, dessa hipocrisia. Porque esse homem estava preocupado com práticas exteriores. Das 613 leis que foram decorrentes de toda uma prática do judaísmo, ele estava preocupado com minúcias, com detalhes, mas não estava preocupado em amar o próximo. Tanto que Jesus o exorta: dá de esmola que você tem, cuide e ama o teu irmão. Por que eu lembrava de Santa Teresa? Porque Santa Teresa, nas primeiras moradas, nos exorta a deixar todo o pecado mortal, que não são essas leizinhas que a gente inventa, mas os pecados contra os 10 mandamentos da lei de Deus. Aqueles que conseguem deixá-los vivem uma vida na graça e começam a viver uma vida de oração e crescer no amor a Deus. Como sei que eu amo Deus? Como eu posso dizer que eu amo Deus? Qual é o termômetro que eu tenho na minha vida que de fato eu amo a Deus? É o quanto eu amo o meu irmão. São João, na sua carta, ele diz: se eu digo que eu amo Deus, se eu vejo no homem irmão que vejo, eu sou mentiroso. Daqui a hipocrisia que nosso Senhor está denunciando hoje. Meus irmãos e minhas irmãs, quantos de nós podemos viver uma religiosidade vazia, oca? Quantos de nós podemos ter um lugar todos os dias, rezarmos os textos todos os dias? Vou dizer para mim, né? Estou me preparando para São Renato Padre. Me preocupar em andar dignamente, em deixar minha batina feitinha bem bonitinha, em procurar uma roupa digna para celebrar o seu sacrifício da missa,
Posso pensar em todos esses detalhes, mas por amor não por amor a Deus. Isso é uma religião vazia. Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Fica para nós a reflexão. E nós? O que nós temos dado das comunhões que temos feito? O que nós temos avançado na fé e, por consequência, na caridade, no amor a Deus e ao próximo, pelos nossos atos de piedade, pelos nossos atos de devoção. Aqui eu não estou dizendo que nós devemos deixar os atos de piedade e devoção, não sejamos ignorantes, mas esses atos de piedade e de devoção devem fazer crescer em nós a fé e como conseguir o amor. Se eles não o fizerem, nós estamos rezando com Deus Espírito. O termômetro da nossa vida cristã é a nossa capacidade de nos importarmos com o outro. A esses poderes chamam de terceira moral. Aqueles que têm oração, que tendo aprendido a amar Deus, que tendo dado assim uma regra de vida interior, começam a se doar, a se dedicar ao outro, comprovando que de fato amam a Deus com sua vida. Nesses dias eu estou estudando o exame de ordem. Desses dias eu estou estudando o exame de ordem. E lá diz assim: o sacerdote tem o dever de tender a sua vida para a perfeição cristã, para a santidade. E como primeira ferramenta, como primeiro instrumento para que nós cresçamos em santidade, está, sabe o quê? O ministério exercido de forma fiel e assídua. O ministério, o fazer, o ser padre, executado de maneira fiel e assídua. E eu pensava, meu Deus, não era missa? Não deveria ser a meditação da palavra? Não deveria ser as confissões, os retiros, a liturgia das horas, que é o que decorre? Por que esse é o primeiro? Porque supõe a igreja que todos nós no seminário aprendemos a ter pelo menos a terceira moral. Aprendemos pelo menos a viver uma vida sem pecado mortal, ter vida de oração e começar a nos doar. Eu saio da casa dos meus pais para ir ao seminário porque quero gastar a minha vida em amor aos outros. Logo, estou no mínimo das terceiras morais, como diz o Mateus. E aí, meus irmãos e irmãs, todo o meu serviço, todo o meu fazer, não é fazer, é resultado do meu ser, porque eu me tornei um discípulo de Cristo, um amigo do esposo, aquele que ama Cristo porque o ama faz tudo por ele. É por isso que a santificação de um presbítero, de um padre, está na execução dos seus serviços, do seu ministério, do seu mundo de ensinar, de santificar e de governar, com toda amor e fidelidade para amor a Cristo. Mas nós não estamos salvos por aí. Por quê? Porque é muito fácil. Aqui, graças a Deus, é um grupo seleto, né? Tem religiosos, tem casados, tem clérigos. É muito fácil fazer coisas de Deus e não amar Deus. É muito fácil falar muito de Deus e não falar com Deus. E já acho que o Senhor está devaneio, não é? Tanto que nosso Senhor disse: vou bater lá na porta dele e dizer: Senhor, Senhor, mas eu preguei em teu nome, mas eu fui em missão em teu nome, mas eu celebrei missa em teu nome, mas eu dei catequese em teu nome. E o Senhor vai dizer o que para aqueles? Não vos conheço. Porque, como disse a Santa Teresa, a vida de santidade não está no muito fazer, não está no muito pensar, mas está no muito amar. Que Deus nosso Senhor tenha misericórdia de nós, e que nosso movimento interior seja de fato de amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.